Finalmente está acabado o Campeonato Brasileiro, pelo menos para o Corinthians, né? Não há mais chances de queda e de quebra ainda conseguimos uma classificação para a Copa Sul-Americana que pode ser importante na próxima temporada. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi essa reta final do Corinthians e do Campeonato Brasileiro também como um todo. Fica aí, fiel, vamos falar um pouquinho. Salve, fiel! Chegando com mais um vídeo no canal para a gente falar aí sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, né? Sobre o que foi esse Corinthians, esse fim de Corinthians de 2023. Tem mais um jogo ainda para cumprir contra o Coritiba, fora de casa, já rebaixado o Coritiba também, uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro, mas importante para a gente fechar o campeonato talvez com um vislumbre melhor e esquecer o que foi 2023, porque foi um ano muito complicado. Muitas complicações, problemas de elenco, problemas de planejamento, tudo isso fez com que o campeonato fosse ficando mais difícil e mais tenso para o Coringão. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E se você gostar, eu peço para que você deixe a sua opinião e me fale o que você achou do Corinthians durante toda a temporada, né? E a gente começa já pensando que 2024 possa ser um ano melhor. Tem tudo para ser, né? A gente vai começar com um trabalho em andamento, mas que vai partir, né, de uma pré-temporada, com talvez uma probabilidade grande de novos jogadores chegando, de acordo mais com o que pensa o treinador do momento, Mano Menezes, e o que pode fazer com que a gente tenha mais confiança nesse Corinthians de 2024. Mas para a gente falar um pouquinho sobre o que foi o fim, né, de todo esse Campeonato Brasileiro e por que a gente tem muita desconfiança, por que o torcedor está tão ressabiado com os jogadores, né, com os principais jogadores desse elenco, né? Já quero até começar falando sobre algumas enquetes que eu fiz nas redes sociais sobre um dos principais jogadores do Corinthians, né, enquanto estamos nesse imbróglio aí de fica ou não fica alguns desses jogadores, o que a torcida tem achado e tem manifestado contra ou a favor nas minhas redes sociais especificamente. Coloquei nas enquetes, né, principalmente no TikTok, onde teve mais resultados, sobre a permanência, questionando a permanência de Cássio, Fagner, Gil, Juliano, Renato Augusto, e Yuri Alberto e Romero. Eu me surpreendi com alguns resultados, de verdade. Eu esperava algo diferente do que eu encontrei. Né, os principais resultados, né, o que deu o resultado foi Cássio, Renato Augusto, Fagner e Gil fora do Corinthians. A maioria dos torcedores acha que já é a hora de encerrar de vez esse ciclo, né? A maioria dos torcedores que votaram lá acha que é a hora de encerrar esse ciclo, e me surpreendeu muito porque eu achava que pelo menos o Renato Augusto e o Cássio estariam entre os jogadores que o torcedor acredita que pode cumprir um papel importante no elenco, que é uma coisa que eu acho, né? Eu acho que é interessante, são bons jogadores que podem cumprir funções interessantes no nosso elenco e trabalhar melhor a partir deles, né? Assim, não contando com eles como titulares em todos os jogos, mas que podem estar ali para passar também um alento técnico e também de experiência, né? Acho que são jogadores importantes. E mais do que isso, me surpreende o Renato Augusto em relação ao Juliano, né? Eu achava que o Juliano era menos querido pelos torcedores do que o resultado apontou. Também concordo que o Juliano pode ficar. Eu acho que, na verdade, todos esses jogadores, com exceção do Fagner, talvez, e do Gil, são jogadores que eu acho que, melhorando a relação de pagamento, diminuindo o salário, oferecendo algo mais próximo do que eles podem entregar, eu acho que poderiam cumprir bem uma função no elenco. O Romero foi um dos que mais bem votados. Claro que leva-se em consideração que ele fez essa reta final, carregou o Corinthians, foi uma das principais peças do timão nesses últimos jogos, né? O Romero, querendo ou não, deu 10 pontos ao Corinthians, né? Garantiu 2 resultados que foram muito importantes para a gente nessa fase final do Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Grêmio, gol do Romero, e onde ele se doou também muito, conseguiu segurar a bola, foi muito importante, e os 2 gols contra o Vasco, que mesmo que a gente não virasse o jogo, teria sido um empate que poderia ter feito a diferença na nossa pontuação ao fim do campeonato. São coisas que atestam a favor do Romero e que deixa a gente ver o que o torcedor espera, né? Se o Corinthians sempre foi aquele torcedor que a técnica pode ficar em segundo plano desde que você tenha vontade, o Romero mostrou isso, e o carinho do torcedor com o Romero também mostrou isso, né? O Romero, mais uma vez no sábado, marcou o único gol do Corinthians no jogo, em uma atuação ruim, né? Mediana para ruim do Corinthians,
foi uma das poucas coisas que se salvou, não só nesse jogo, mas também nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que mostra um pouquinho do que está rolando em relação ao torcedor e elenco, né? Durante toda a temporada, e a gente falou muito sobre isso, foi falado também nas redes sociais, que esse elenco está desconectado da realidade do Corinthians, né? Até as notícias que têm saído aí sobre renovação, alguns jogadores se mostrando um pouco descontentes com o que foi proposto, mostra que eles não estão tão ligados no que foi a temporada, né? O Corinthians brigou pela permanência na Série A até a penúltima rodada, né? Só se livrou mesmo quando venceu o Vasco e contou com os resultados da rodada para que ficasse mesmo livre da Série B e até conquistasse uma vaga na Sul-Americana, mas é muito pouco para uma temporada que começou com a gente pensando alto, né? Não falo nem sobre título, mas o Corinthians vinha de um vice-campeonato da Copa do Brasil e de uma classificação que já não acontecia há muito tempo, das quartas de final Sul-Americana, a Libertadores, perdão. E aí nesse ano acontece praticamente tudo ao contrário. O Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil, chegou também na semifinal da Sul-Americana, mas deixou de competir nesses jogos, e isso tem muito culpa a diretoria, a gente sempre fala, mas também tem culpa os jogadores que jogaram e apresentaram pouco em todas essas partidas, nas principais partidas do ano, nas principais decisivas, a maioria delas os jogadores entregaram pouco. E aí sim, eu realmente concordo, sim, eu acredito nisso. O mau planejamento da temporada pesa muito nesse sentido, né? Tudo o que foi feito, tudo o que não foi feito, na verdade, faz com que tudo isso seja resultado e seja palpável, né? O Corinthians realmente fez a temporada que lhe cabia dentro do planejamento que teve, né? O Corinthians errou muito, a diretoria do Corinthians errou muito, desde a montagem, desde a escolha dos treinadores, desde das escolhas dos momentos, né? De postergar, deixar para lá o Campeonato Brasileiro e focar em Copas quando a situação já estava apertando no campeonato. Não foi nada inteligente isso. Mas os jogadores têm culpa também. E os jogadores têm culpa porque em muitos momentos, principalmente jogando em casa, e o jogo do Bahia é um exemplo, o resultado foi completamente atípico, mas o desempenho não. O desempenho já acontecia em outras partidas. A impressão que dava é que essa goleada estava atrasada, que o Corinthians poderia ter sofrido essa goleada para outros times, quando foi engolido por tantos outros times durante o Campeonato Brasileiro, né? Para a gente fazer um paralelo aí de tudo isso, é só olhar os pontos e contra quem o Corinthians ganhou pontos. Se eu não me engano, o único doblete que o Corinthians fez, que é quando a equipe vence 2 jogos contra os seus adversários, foi contra o Vasco. O Corinthians venceu aqui e venceu lá. E é muito pouco. Diz muito sobre o Vasco e diz menos sobre o Corinthians, mas o Corinthians fez 1 ponto contra o Goiás e fez 1 ponto contra o América Mineiro. 2 equipes que fizeram uma das piores campanhas do campeonato. Contra o Coritiba, o Corinthians fez 3 pontos, pode até repetir uma vitória, né, que é o próximo jogo, é o último da temporada. Não acredito numa vitória. Pode ser que aconteça, pode ser que não. O Coritiba está começando um trabalho novo e o Corinthians não tem mais pelo que lutar. Então, dado toda essa receita, eu não acredito numa vitória do Corinthians. E não tenho razões para acreditar, né? O Corinthians não tem entregado. Talvez até fora de casa tenha entregado mais do que dentro, mas não acredito. Até acho que o Mano Menezes vai fazer mudanças para rodar um pouco mais o elenco, mas não deveria, né? Mas não me faz crer que vai vencer. Contra outros adversários, contra o Palmeiras, mesmo que o Corinthians fez 1 ponto, perdeu lá, empatou aqui. Contra o Santos, né, que também ainda está brigando, né? O Santos ainda precisa escapar. O Corinthians fez 4 pontos. Poderia ser bom, dependendo das circunstâncias, né? O Corinthians ganhou fora e empatou em casa, mas dava para ter feito 6 pontos, né? É algo que atesta contra o desempenho da equipe. Contra outras equipes, o Corinthians pouco competiu. Contra o Atlético Mineiro, o Corinthians fez 4 pontos também. Contra o Grêmio, o Corinthians fez 4 pontos. Né? Algumas coisas que a gente se surpreende porque entregou contra grandes equipes, mas em jogos que o contexto foi muito importante, né? O contexto do jogo contra o Grêmio foi muito importante, foi talvez o jogo mais equilibrado que o Corinthians tenha feito nessa temporada, mas contra o Atlético Mineiro foi uma bola que o Corinthians conseguiu marcar, né? O trabalho do Atlético Mineiro também estava começando, né, com o Felipão, que agora está brigando pelo título, né? Não deve conseguir, porque a escalada é muito larga, mas mostra que o Atlético Mineiro estava no começo do trabalho e que se fosse em outras circunstâncias, como foi agora, Corinthians e Atlético Mineiro aqui na Neoquímica Arena, talvez o Atlético Mineiro vencesse, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo contra aquele Atlético Mineiro, mas depois parou de jogar e o Atlético dominou e poderia ter vencido o jogo. Se tivesse mais 10 minutos, talvez o Atlético vencesse e a gente saísse derrotado mais uma vez na nossa arena. Outras coisas que mostram tudo isso, né,
para tantos clubes que a gente perdeu a nossa invencibilidade aqui. O Anel Química Arena sempre foi um trunfo do Corinthians, principalmente jogando lá no torcedor. O torcedor não abandona, tá, gente? Isso a gente não tem como questionar. Mais uma vez, no sábado, tivemos mais de 40 mil pessoas lá. Foi uma festa maluca. E do mesmo jeito, quando a gente toma o gol, e a torcida aumenta o volume. Mas a gente perdeu para a Inter, que nunca tinha perdido, e para o Bahia, que não foi nenhuma derrota, né? Foi um espanco doloroso, sentido. Mas são todos esses pontos que fazem a gente não botar fé nesses jogadores e dar razão a esses resultados das enquetes. Por mais que a gente seja racional e entenda, né? Eu Mano tem falado isso também nas entrevistas, que não é pra gente pegar tão pesado e também esperar que todos eles vão embora. Não é possível, não é... O Corinthians, a gente tem que lembrar que não tem dinheiro para fazer também uma reformulação do zero. Alguns jogadores vão ter que ficar, alguns eu acho que podem ser de verdade interessantes e importantes na próxima temporada, mas eu acho que a gente precisa de um fato novo para que mude um pouco o foco da nossa tristeza e da nossa desconfiança para com esses jogadores, né? Eu acho que se a gente, por exemplo, na próxima temporada, o jogo começar com os mesmos jogadores, com a primeira partida começar com os mesmos jogadores, a gente vai ter um problema ali de falta de confiança, não só dos jogadores, mas também do trabalho do Mano, né? A gente quer que o Mano seja essa pessoa, esse treinador, para que deixe de lado alguns jogadores que não funcionam mais. A gente teve um problema no final dessa temporada, que foi o Fábio Santos, né? O Fábio Santos, ele foi um problema no sentido de desempenho. Teve uma honesta e justa despedida, né? Ele mereceu por tudo que ele fez ao Corinthians, mas em desempenho, em campo, o Fábio Santos não entregou nada e ele continuava sendo titular. Mas por muitos outros motivos, né? O Corinthians não tinha um titular reserva à altura. O Bidu, quando fazia muito, oscilou muito. Não, aí quando o Fábio Santos jogava, a gente queria o Bidu. Quando o Bidu jogava, a gente queria o Fábio Santos. Aí, o Mano poderia ter testado mais o Caetano ali, mas acho que ele não quis dar toda essa responsabilidade ao jogador. O que eu acho que poderia ser pensado de outra maneira, talvez jogar com 3 zagueiros. Mas entendível. E mostra também, mais uma vez, o problema de construção de um elenco. Mas agora a gente pode pensar diferente, né? O Corinthians pode trazer peças, mesmo que não sejam unanimidades, mas para tentar mudar a relação com alguns desses jogadores, né? Algum jogador para ser titular na vaga do Renato Augusto, na vaga do Gil, na vaga do Cássio, porque a gente já tem o Carlos Miguel, que pode ser, na minha opinião, já pode começar a fazer uma transição aí do goleiro, até porque o Carlos Miguel tem pedido passagem, nem perdeu ainda por mais que a temporada tenha sido complicada, o Carlos Miguel não perdeu no gol do Corinthians. É algo muito sintomático, né? É muito louco como, mesmo com uma temporada ruim, o Carlos Miguel entra em alguns momentos complicados, ele não perdeu. E é só pra gente fazer essa leitura, né, de que o elenco precisa ser renovado, né? Alguns jogadores precisam render mais, concordo, como é o Rojas, como é o Wesley, alguns jogadores que a gente sabe que vai ficar, outros precisam ser mais estáveis, como é o próprio Moscardo, que eu acho que está longe de ser um problema, mas todos eles precisam de opções, precisam ter algo para se garantir, né, mostrarem confiança e mostrarem o seu trabalho. Outra entrevista que rendeu muito, que foi polêmica também, foi a do Cássio, né? Muita gente questionando se o Cássio deixou em aberto o futuro dele no Corinthians, e ele citou, né, tudo que aconteceu durante o ano. Eu acho que é completamente entendível. Falei isso lá no TikTok também, nas redes sociais, de que o jogador tem que ter esse direito, né, e tem que ter essa calma para ele dar sequência, né, ele poder botar a cabeça no lugar e pensar, será que é bom eu ficar, será que é bom não ficar, o que o clube vai me oferecer, o que a gente vai ter, se a gente vai ter uma outra temporada como 2023, talvez não me seja interessante. E eu acho que o jogador tem que ter tempo para isso. Não acho que a gente tem que já esperar que o Cássio se resolva e pronto, ele é um ídolo do Corinthians, ele é um dos jogadores mais importantes da nossa história, então ele pode ter esse tempo para pensar se ele vai ou não, o que o Corinthians vai oferecer a ele também, porque aí ele pode ou não pensar se ele vai riscar ainda mais a sua imagem, né? Sujar um pouco mais a sua imagem. Não estou dizendo que o Cássio mereça ter nas mãos dele o destino dele no Corinthians, mas que é importante que ele também faça esse paralelo, que ele questione o Augusto de Mello e os diretores, né, que venham a trabalhar com ele, o próprio Mano, o que vai ser dele no Corinthians, e cabe a ele aceitar ou não, e cabe ao Corinthians aceitar ou não. Se o Cássio não aceitar, por exemplo, uma transição do Carlos Miguel aos poucos, uma transição gradual, aí cabe do Corinthians aceitar ou não. Mas essas são coisas que eu acho válidas.
principalmente quando a gente fala de um elenco que está com a imagem arranhada perante o torcedor. E foi o que aconteceu muito nesse ano. O Cássio, ele ainda salvou o Corinthians em muitos momentos. Classificações do mata-mata, em que ele pegou alguns pênaltis, defesas muito importantes. Mais uma vez tendo que me hidratar pelo calor que está. E o que mostra que ele pode sim, num contexto melhor, mais bem preparado, né, com todo um preparo em relação a ele pode entregar ainda mais para o Corinthians. Né, o Fábio é um exemplo, né? O Fábio é um goleiro que saiu do Cruzeiro com quase 40 anos, acho que já tinha 40 anos, e agora é um dos destaques do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, da temporada sul-americana, né? Foi destaque também na sul-americana. Então a idade talvez não seja um problema, mas precisa muitas coisas acontecerem. Precisa ter o porquê de jogar, né? Não só o salário, porque a gente fala isso do salário, mas o jogador precisa ter um projeto técnico. Eu acredito nisso. Tu pode discordar. Mas são coisas importantes, sabe? E em relação aos jogadores também. Talvez o Gil pudesse ficar no elenco do Corinthians desde que ele aceitasse ser banco e reduzisse o seu salário, que é alto. Né? Alguns jogadores nesse sentido. Acho que foi oferecido também uma redução salarial para o Juliano e ele parece que já aceitou. E eu acho que é um jogador que pode servir muito bem, porque é um jogador vitorioso, um jogador que tem muita coisa conquistada na carreira e sempre foi... E no Corinthians ele foi bastante decisivo também, né? Ele apareceu em momentos decisivos, principalmente na temporada passada, na Copa do Brasil, o Juliano foi o artilheiro. São essas situações que eu acho que precisam ser colocadas em perspectiva, né? Que jogadores o Corinthians pode manter, como que o Corinthians vai montar esse elenco, e eu acho importante o Corinthians entender isso, quem que pode ficar, quem que pode ajudar, quem que deve ser emprestado, quem que tem que sair, o que você pode utilizar, para pensar um elenco de acordo com o que o Mano quer e de acordo com a realidade do Corinthians. Né? Eu acho que já falaram também muito sobre Gabigol, falaram sobre Di Maria, falaram sobre o Ian Couto, e eu acho que são jogadores que são praticamente inviáveis. São jogadores que vão ter que mudar muita coisa para que se adequem à realidade do Corinthians. É o que eu acho, né? É o que eu acredito. Né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que aproveitar os pontos positivos da temporada, que são poucos, mas que são bons momentos ali, lapsos de bons momentos do Cássio, uma boa reta final do Romero, em que ele se mostrou não só bem tecnicamente, mas preparado para assumir um protagonismo que nem deveria ser dele. E outras coisas, né? Como os zagueiros, como os garotos da base que subiram e conseguiram se apresentar alguma coisa, o Matheus Araújo, o Gabriel Moscardo, Giovani, o Felipe Augusto, que eu também não achei que fez uma temporada ruim dentro do que ele poderia oferecer. Essa é a minha análise sobre tudo isso que aconteceu no ano do Corinthians. Né? Eu até gostaria de ouvir de você, torcedor, o que você achou sobre tudo isso, o que você acha dessa gestão do elenco do Corinthians e onde a gente pode mudar. E aí já partindo para falar sobre o Mano, se você confia no Mano Menezes, se você entende que ele possa ser esse nome para fazer toda essa renovação que a gente espera no Corinthians. Foi outro assunto que eu levantei lá nas redes sociais. Né? É bom você me seguir lá também para ficar por dentro de tudo que a torcida também acha na audiência que eu tenho, né? Dentro da audiência que eu tenho, por enquanto. E o Mano Menezes, eu vi que o povo o torcedor tem tido um pouco mais de paciência com ele e tem uma expectativa pelo que ele faça, né? E ele tem por que receber essa confiança. 2008, quando ele aceitou o clube, quando ele largou o Grêmio, que tinha acabado de fazer uma boa temporada em 2007, para chegar ao Corinthians e assumir o Corinthians na Série B, ele largou ali um projeto legal do Grêmio para ser esse homem no Corinthians. Em 2014, novamente, ele chega para fazer uma mudança no elenco do Corinthians. E ele fez esses dois trabalhos muito bons. São coisas que atestam para que a gente confie no Mano Menezes. Só que ele precisa também se mostrar mais ligado, né, nessas situações. E o que eu quero dizer com isso? As entrevistas do Mano Menezes estão fazendo com que o torcedor acredite que ele vai dar mais espaço, vai continuar dando espaço para esses jogadores. O que eu não concordo. O Mano Menezes é um técnico experiente. Eu acho que ele sabe como dosar essa relação entre torcedor e jogador. E ele não vai jogar ninguém aos leões. Né? Nenhum dos jogadores que estão mesmo com problemas, ele não vai fazer isso. Ele não vai ser esse cara que vai deixar com que o jogador seja malhado tanto pelo torcedor quanto pela imprensa. Então eu acredito que o Mano esteja só fazendo com que a relação se acalme, né? Não adianta também ele chegar já botando mais fogo ainda nesse incêndio do Corinthians, né? E eu tenho gostado muito das entrevistas do Mano porque ele se mostra muito bem conectado ao que está acontecendo no Corinthians. Se o elenco tem essa desconexão, o Mano não tem.
ele está conseguindo passar para a gente o que está acontecendo e onde ele está trabalhando para que isso aconteça. E eu acho que se ele conseguir ter nomes, né, de jogadores que ele pensa que são ideais para construir um novo trabalho no Corinthians, se ele conseguir ter uma boa parte desses jogadores, já falaram aí de 12 a 14 nomes, que eu também acho que vai ser muito difícil, deve chegar pelo menos uns 10, eu acho que até 10 deve chegar, e o que vai ser um diferencial para o Corinthians, vai ser importante para o Corinthians e para o Mano Menezes conseguir trabalhar dentro de nomes que ele queira. Saiu até ontem no final da noite aí nas redes sociais uma live que o blog do Macedo fez com um dos seus outros corintianos, um outro canal de corintianos, que desculpe, fugiu o nome, onde ele apontou alguns nomes que o Corinthians tem interesse. São nomes muito interessantes, né? São nomes que eu acho difícil de tirar, por exemplo, Léo Ortiz, Lucas Evangelista, alguns outros jogadores que são aqui no futebol brasileiro, que talvez seja complicado negociar, principalmente do Bragantino e do Atlético Paranaense, né? O nome do Christian foi citado, porque são projetos que estão bem, mas mostra a mudança de postura do Corinthians no mercado, né? Se antes a gente ia atrás de alguns jogadores que talvez desconhecidos, né? Principalmente desconhecidos no sentido de que chegariam com uma desconfiança. O Rojas chegou com uma certa confiança pelo que ele fez no Racing, mas uma desconfiança da parte física dele, e até agora não entregou. Mas que dentro do contexto também pode evoluir. Mas é só para entender a mentalidade do Corinthians, né? Que a mentalidade de contratações e de perspectiva tem mudado. O Corinthians tem olhado para jogadores que podem chegar e vestir a camisa e não sentir tanto o peso dela. E isso é algo muito importante para você ter um time competitivo. A gente não está falando de um time campeão, de que vai fazer um elenco que vai dar inveja de todo mundo, mas é de um time competitivo, de construir e voltar a ter um time competitivo para que a temporada de 2024 sirva de estopim para algo melhor no Corinthians, né? Aquele papo de sempre de dar um passo gradual de cada vez, né? E eu acho que isso o Mano sabe fazer bem, a sua comissão sabe fazer bem, e vai ser algo interessante. Vai ser por isso que eu tenho dado esse voto de confiança, e é por isso que eu acho que o torcedor também tem dado esse voto de confiança. O torcedor entende que o Mano é capaz de fazer isso, né? Vi algumas outras pessoas achando que nesses últimos jogos, principalmente dentro de casa, ele foi muito passivo com os medalhões, que já vem falhando muito, né? E que isso pode ser um problema, mas eu não acho. Eu acho que o Mano só não quis colocar outros jogadores em xeque. Por exemplo, se ele coloca o Caetano numa partida como a do Bahia, acho que o Caetano até jogou, né? Mas então, o jogo do Inter, e o Corinthians perde, as atenções iam voltar para esses jogadores, como o Caetano. O torcedor ia olhar para o Caetano e já sentir nenhuma confiança também no trabalho dele, ou que ele não está evoluindo. E eu acho que isso é um problema, porque quando o conjunto está ruim, é difícil que as potências individuais se destaquem. E isso poderia ser um problema. Então acho que o Mano consegue fazer essa leitura de jogo bem. E acho que é interessante, é importante que a gente entenda qual é o momento. Qual é o momento de lançar novos jogadores, qual é o momento de pensar em determinado jogador entrando em campo e quando é para fazer trocas, né? Eu acho que, e é uma coisa que ficou clara também para essa reta final, foi que o Mano preferiu um time mais experiente e mais preparado para problemas, né? Por mais que esses jogadores já estejam machucados, o Mano deu preferência a esse time, né? Ele sacou alguns garotos que a gente queria ver mais, como o próprio Wesley, o próprio Moscardo, e ele foi colocando jogadores que já têm as costas mais quentes para aceitar determinadas situações, né? Por mais que a gente tenha tido problemas, eu acho que isso é muito interessante, é muito importante esse olho do Mano Menezes, e por isso que eu dou meu voto de confiança para ele. E a derrota, né, para não deixar passar a derrota para o Inter, né, mais uma derrota sofrível, né, triste por perder mais um jogo dentro de casa, né, com a torcida lá. É sempre chato perder dentro de casa, né, mas é uma derrota até ok. O Internacional, ele não é uma das principais equipes do futebol brasileiro, mas ele está entre elas, ele está ali no bloco mais intermediário e tem um trabalho bem feito de um tempo um pouco mais longo que o do próprio Mano Menezes no Corinthians. O Mano era o treinador do Inter e saiu para treinar o Corinthians, né? Na verdade foi demitido e aí depois de um tempo ele chegou ao Corinthians. E lá já estava o Kudê fazendo um trabalho de resgate de um Internacional mais forte, que levou o Inter à semifinal de uma Libertadores. Perdeu da maneira que perdeu para o Fluminense, porque também é uma equipe tão forte quanto. Aliás, vejo o Fluminense mais à frente do Internacional, mas com um trabalho já bem desenhado, né, com jogadores em um momento melhor, né, com confiança, não talvez uma confiança tão larga, mas uma confiança existente, uma confiança que existe em alguns jogadores como Alan Patrick,
como o próprio Ener Valencia, que são jogadores que a torcida confia, o Gabriel Mercado, e outros nomes que estão chegando a um auge físico e técnico, né, como o próprio Maurício. Um excelente jogador, o Corinthians tentou no começo da temporada, teria sido uma ótima contratação, acho, né, devido a tudo que aconteceu, talvez fique uma dúvida aí, mas é um jogador que é muito bom, que está num momento muito legal, está em ascensão na carreira, vislumbra até a Europa. Outros jogadores como o próprio Alan Patrick, que já não é um garoto, mas fez uma temporada maravilhosa, é um jogador que eu sempre quis no Corinthians e acho que vive um momento muito bom e mostra, né, o que o Inter tem de jogadores de boa capacidade técnica e que estão entregando ela, né? O Corinthians tem jogadores de boa qualidade técnica que não estão entregando, o que dificulta muito para que o time ganhe confiança, ganhe um conjunto e passe a vencer jogos, e o Inter tem isso. Também, além do fato do Inter jogar totalmente despreocupado aqui, né? Você vê como quando uma equipe que está sempre bem organizada e que tem apenas o seu futebol para focar, ela sempre tem um roteiro em campo, né? Ela sabe a hora de controlar a partida, ela sabe a hora de deixar o adversário jogar e ela sabe a hora de voltar para a partida, né? O Inter fez isso. O Inter começou o jogo deixando o Corinthians jogar, aí aos poucos ele foi tomando conta, impondo o seu ritmo, logo ele fez o gol, com mais uma coisa que é característica do Inter, que é uma transição rápida, pegando um jogador de frente para finalizar, e depois deu um pouquinho mais o espaço para o Corinthians fez o gol, mas o Inter nunca esteve longe de um bom resultado na Neoquímica Arena. Um empate para o Inter seria um bom resultado, a vitória foi ótima. E o que mostra o bom trabalho que tem sido feito no Inter, goste ou não do Kudê, mas um trabalho positivo, que vem evoluindo, que pode entregar muito mais na próxima temporada, e que está à frente do Corinthians hoje, né? Não só em qualidade técnica, mas também no trabalho. E o que faz tudo com que o futebol não é lógico, mas que esse resultado fosse. Uma derrota era um resultado ruim para o Corinthians, que já seria um empate também, era um resultado esperado. Ainda bem que a gente já tinha garantido, de certa forma, uma pontuação que nos permitia ficar tranquilos na tabela, e contamos com outros resultados para que a gente chegasse à Sul-Americana, que eu falei no começo do vídeo que é importante porque é mais uma competição para que a gente possa ganhar dinheiro também, porque é uma competição que paga bem. Se você, por exemplo, vencer, foi campeão da Sul-Americana, o único título que falta na galeria do Corinthians, você pode chegar a Libertadores do outro ano, pode ser um caminho mais curto. E uma competição internacional, você está abrindo as portas do clube para que outros vejam, para que estejam sempre ali, né? O clube tem que sempre estar em protagonismo. Então, disputar a Copa do Brasil, que também estava em xeque em um determinado momento da temporada, e a Sul-Americana, são 2 pontos interessantes. São 2 conquistas que caíram no colo do Corinthians e que podem fazer uma diferença boa na próxima temporada. A gente pode fazer um planejamento agora pensando em coisas maiores, né? Talvez se manter ali no meio da parte de cima da tabela do Brasileirão e pensar em alguma dessas Copas. Tudo pode acontecer, em Copas tudo pode acontecer. Essa é a minha opinião, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se sintam representados por tudo isso. Eu espero ouvir de vocês, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa reta final do Corinthians, do trabalho do Mano Menezes agora e para a próxima temporada, se vocês confiam, e em quais jogadores vocês botam fé, né? Se são os garotos, se são os jogadores mais experientes, quais jogadores vocês acham que podem ainda entregar alguma coisa no Corinthians 2024. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e vamos continuar falando sobre o Corinthians. Vamos junto, fiel. Vai, Corinthians. Até mais, torcedor.